noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, e roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria lembrar aqui a vocês o curso de Filosofia da Ciência, que será proferido por mim aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio. Contatos para informações e inscrições com o senhor Eduí no telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Também chama a atenção de vocês para os cursos que serão proferidos proximamente pelo economista José Nivaldo Cordeiro e pelo Luiz Gonzaga de Carvalho, o Gugu, meu filho, em Porto Alegre. Informações cursopoa.blogspot.com. A gente tem recebido aqui várias cartas de pessoas perguntando se ainda podem se inscrever no curso online de filosofia do site www.seminariodefilosofia.org. É claro que podem. A nossa preocupação foi exatamente essa, foi deixar todas as aulas gravadas para que as pessoas pudessem entrar a qualquer momento e acompanhar a coisa em sequência. Além das gravações, porém, eu farei, de vez em quando, algumas atualizações, especialmente para as pessoas que entraram depois. E, além disso, existe o nosso chat, pelo qual as dúvidas podem ser tiradas, existem as perguntas que são feitas online. E eu estou tramando aqui um negócio de fazer uma interatividade de vez em quando, quer dizer, pedir às pessoas que formem grupos nas cidades principais, de modo que eu receba a imagem e possa falar com as pessoas ao vivo. Então, em cada aula haveria, então, pelo menos um grupo interativo. É claro que eu não vou poder acompanhar interativamente 1000 pessoas ao mesmo tempo, mas podemos fazer isso com um grupo diferente a cada semana. Então, uma vez faz em São Paulo, outra vez no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Recife, etc, etc. Assim que esse esquema estiver montado, eu vou comunicar o negócio a todos. Mas aqueles que querem se inscrever não se inibam pensando assim, não, mas eu já perdi isso. Não perdeu nada. O curso foi feito para ficar. Como o curso de História Essencial da Filosofia. Você pode fazer quando você quiser, está lá gravado. Muito bem. Aqui, nos Estados Unidos, o FBI acaba de invadir aqui um lugar em Michigan, onde havia lá um grupo terrorista cristão se preparando para a batalha com o anticristo. Uai, mas que raio de grupo terrorista? Que ato terrorista eles fizeram? Até agora não fizeram nada. O que eles estavam fazendo? Não, eles tinham lá, se reuniam, tinham umas armas. Mas se você for prender todo mundo aqui, todo grupo cristão que tem arma em casa, vai prender metade do país. Mas é claro que o governo está muito preocupado com esses grupos cristãos, terrorismo cristão, que nunca aconteceu. Não houve um só ato de terrorismo cristão em toda a história americana. Aliás, no mundo inteiro. Não tem nenhum grupo de terrorista cristão que tenha feito alguma coisa. E aqui, no entanto, você tem campos de treinamento do Al-Qaeda, você tem infiltração de terroristas em tudo quanto é lugar. Isso aí eles não mexem, certo? Mas tem lá os rednecks, os caipira, né, que reúnem, lê a Bíblia, cantam as musiquinhas, né, e passa óleo na metralhadora, né, pronto. Esses são perigosíssimos, tem que prender todo mundo. Quer dizer, nós voltamos no tempo da senhora Madeleine Albright, né, que achava que qualquer pessoa que lê muito Bíblia e está acumulando comida em vista do fim do mundo é um grupo terrorista. São pessoas perigosíssimas. Onde é que você se prepara para o fim do mundo? Onde é que você lê Bíblia? É perigosíssimo. Então, vê que a política do governo americano é essa. Aliás, vocês têm que prestar atenção, porque esse negócio de perseguição entre religiosos, isso não é uma coisa casual, não. Você tem um esquema mundial, né, de opressão entre religiosos, um negócio planejado, isso faz parte, é uma coisa essencial, vamos dizer, do plano da nova ordem mundial. Se você ler o livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, Falsa Aurora, você vai ver que o planejamento de uma nova religião mundial unificada, a religião biônica, tá certo?
bem nos termos da nova era, isso faz parte, isso não só faz parte intrínseca da nova ordem mundial, mas isso é de fato o centro da nova ordem mundial. O que esses camaradas querem fazer não é assim, mudar um sistema político, instituir uma nova economia. Não, eles conceberam uma civilização assim, de alto a baixo e querem implantar lá a força. Pela primeira vez estão criando assim, uma civilização no prazo de algumas décadas, né? E tudo inventado em laboratório. Quer dizer, jamais houve uma civilização que se formasse assim. Então, isso quer dizer o seguinte, os camaradas querem mudar todos os critérios de ação pública e privada, mudar completamente os cânones da educação, da moral, da conduta particular e instituir a sociedade mundialmente administrada, onde tudo estará regulamentado, inclusive o que você come. Então, eles estão preparando um negócio que se chama Códex Alimentários, onde toda a alimentação mundial será todinha regulamentada. Então, as coisas que você come, elas terão que ter tanto de tal substância, tanto de tal outra substância, tudo já planejado e regulamentado. Então, se a galinha não botar um ovo de acordo com as especificações, aquele ovo será proibido. Eu não estou brincando, gente. A coisa é exatamente assim. Aqui nos Estados Unidos você tem uma imensa indústria de suplementos alimentares, que salva milhões de vidas, né? Eu mesmo sei o benefício que eu tenho recebido de suplementos alimentares. Os suplementos alimentares serão todos classificados como drogas. E se você os consumir, tá certo? Você corre o risco de ir preso. Agora, maconha, cocaína será liberado, tá certo? Então, é o seguinte, realmente nós estamos na mão de loucos. Isso aí é uma elite dos 200 milionários absolutamente malucos que acham que sabem tudo e que o impulso deles de determinar a vida alheia é um negócio assim incoercível. É pior do que obsessão sexual. Ele só pensa naquilo, né? Agora, quando você enche um idiota de dinheiro, é isso que acontece, porra. Ele já tem dinheiro, essa preocupação financeira não tem mais. Divertimento, já está com o saco cheio, já comeu todas as mulheres que queria, ou então já deu para todo mundo que ia dar. Bom, agora ele acorda um dia, o que eu vou fazer? Eu vou reformar o mundo. Pronto, aí fudeu, meu filho. É o que está acontecendo agora, né? Os caras leram lá um montão de besteira, começaram lendo John Ruskin, Karl Marx, etc, se imbuíram dessas ideias e eles estão pondo essa porcaria em prática. E se não forem denunciados, expostos, tá certo? E detidos, isso não vai parar. Então, por exemplo, você imagina, o que você precisa ter na cabeça para ele achar assim, não, todas essas religiões milenares, tudo isso aí, está tudo errado, e o certo é um treco aqui que eu acabei de inventar. Por exemplo, você extirpar a educação religiosa, você proibir, sufocar, a pessoa não tem ideia das consequências que isso pode ter. O que seria, então, gerações e gerações de pessoas, né, educadas inteiramente dentro de um critério onde, como dizia o Antônio Gramsci, terrestrializado. Quer dizer, você não pode mais ter uma noção do infinito, você não pode ter noção de transcendência, você tem que achar que o mundo material, tal como está sendo estudado na universidade, é a única coisa que existe e não há mais nada além dele. Essa é a coisa mais monstruosa que alguém já pôde pensar. Tá certo? E não, se hoje em dia você vê essa decadência e corrupção geral das ciências, é porque essa corrupção já estava embutida na própria concepção da ciência moderna. Quer dizer, a ideia de que você possa algum dia alcançar uma concepção geral do mundo, né, baseado no método experimental, tal como praticado pela ciência moderna, é uma das ideias mais idiotas que alguém já pôde ter. O método experimental, por sua própria concepção, ele exclui essa possibilidade, mas as pessoas não sabem disso, né? Então, também a ideia de você excluir as religiões, pensa bem, no instante em que, por exemplo, discussões religiosas se tornam proibidas, tornam-se automaticamente proibidas também todas as discussões filosóficas em torno do problema de Deus que houve desde o começo do mundo. Tá certo? Então, onde
onde quer que se toque no assunto Deus, vai ficar proibitivo. Então você tem que proibir Platão, Aristóteles, né? São Tomás de Aquino, etc, etc. Então, vai tudo junto. Quer dizer, isso é um apagamento geral da memória humana e a instituição de uma espécie de, né, galinheiro, uma granja, né, onde todas as galinhas estão programadas para que elas vão comer, quantos ovos elas vão botar, né, quantas vezes por dia elas vão cacarejar e assim por diante. Você vê que dentro desse plano aparece aqui, por exemplo, a ideia da ONU de mudar o calendário gregoriano já em 2012. Tá certo? Ora, as mudanças de calendário, né, elas marcam geralmente as grandes mutações civilizacionais. Então, a desculpa aqui é o seguinte: o calendário gregoriano ele tem um pequeno defeito, né, que dá uma diferença de, acho que 26 segundos, né, por ano. Quer dizer que isso quer dizer o seguinte: veja a gravidade do argumento, a seriedade do argumento. Ao longo de 3.323 anos, isso dará uma diferença de 24 horas. Então, veja, para impedir essa catástrofe, eles querem modificar radicalmente o calendário, né, o que vai estourar, por exemplo, todo o calendário litúrgico da igreja, tá certo? Todo o senso da temporalidade que as pessoas têm agora. E pior é que o calendário que eles inventam, toda hora tem que ter uma correção a mais, introduzir um dia, tirar um dia. Não seria muito mais fácil, a cada 3.323 anos, você suprime um dia ou acrescenta um dia? Nós podemos deixar esse problema para daqui 3.323 anos, né? O sujeito acorda e está crente que está na quarta-feira, mas não, ele está na terça. Então daí você suprime, volta um dia e está tudo resolvido. Agora, você vê aqui, pergunto eu, eles vão implantar isso mundialmente, mas eles vão mexer no calendário litúrgico muçulmano? Não. Porque o Islã, ele é, na sua essência, o calendário litúrgico. Né? Quer dizer, o ano lunar usado pelos muçulmanos demarca todas as atividades religiosas, todas as obrigações e até o circuito da vida diária. Por exemplo, quando vai começar o famoso mês do Ramadã. O Ramadã é o mês no qual o sujeito tem que jejuar, né? Ele não pode comer, tomar água, fumar ou ter relações sexuais, desde que o sol nasce até que o sol se põe. Então isso tem que ser marcado exatamente tem que ser aquele dia, conforme o calendário lunar. Portanto, é deslocado em relação ao nosso calendário. Todo ano a coisa tem que ser calculada de novo. Para os muçulmanos tem uma importância extraordinária. Você acha que eles vão deixar mexer nisso? Não. Então só vai ter dois calendários no mundo. Vai ter o calendário da ONU, é o calendário laico, e o único calendário religioso que permanece é o muçulmano. É isso que vai acontecer. Vocês viram, uma vez mais se comprova a minha tese de que civilização laica não existe. Civilização laica é apenas um aborto. E vai ser uma espécie de mandato tampão, tá certo? Antes que o Islã tome a Europa inteira e o Ocidente inteiro. Quer dizer, quem vai ganhar com isso é o Islã. Então, esses laicistas, globalistas, eles ganham e os muçulmanos levam. É isso que vai acontecer. Então, você vê que existe uma espécie de uma colaboração secreta, eu não digo que seja inconsciente, é até consciente, desses projetos, do projeto globalista ocidental com o projeto islâmico, porque é o islâmico que vai ganhar no fundo. Você vê aqui essas nações europeias, que foram as primeiras a adotar todo esse critério laicista, materialista, etc., banindo o ensino religioso, são as mais vulneráveis ao Islã. Eles criam aquele vazio espiritual religioso, o Islã vem e toma tudo, mas com uma facilidade impressionante. Eles vêm, vamos dizer, com aquela fé, com aquele entusiasmo, e o pessoal europeu não tem sequer argumentos para alegar contra eles. Não sabe se defender nem mesmo intelectualmente contra os caras. Daí vem aquele palhaço do Sarkozy e proíbe o uso da burca, né, no trabalho. Quer dizer que não tendo burca não vai ter invasão islâmica, meu filho? Quer dizer, continua entrando muçulmano para tudo quanto é lado. Chega a 10 mil por dia, toma os empregos de todo mundo, né? Ocupa o espaço, obtém direitos especiais, mas burca não.
Mas que diferença é a burca? A burca não é obrigatória. A burca é apenas um costume. A burca não faz parte dos 5 pilares do Islã, não é absolutamente obrigatório. Em muitos países, as mulheres usam, vamos dizer, apenas um véu muito leve, que você nem percebe, ela fica muito mais elegante. Então, em que a proibição da burca vai parar na invasão islâmica? Isso é a única coisa que se fez contra a invasão islâmica na Europa. Proibir a burca. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Eu penso assim, está tendo uma avalanche, o sujeito embaixo está construindo uma barreira de palitinho de fósforo para ver se para a avalanche. Isso é tão ridículo. Olha, uma coisa assim que me deixa realmente assustado, a fraqueza e a covardia me assustam mais do que a agressividade e a raiva, porque a raiva tem limite, agora a covardia não. Mas a capacidade destrutiva de um ser humano tem limite, mas o cagaço não tem limite. O sujeito pode baixar, tá certo? Até um estatuto infra-humano. O sujeito vira uma minhoca. Veja aqui, na Holanda, né, 10 funcionários altamente colocados da polícia pediram demissão, porque eles dizem que na polícia holandesa, se você é um homem branco, é impossível você subir de posto. A sua carreira está liquidada. Tem que ser mulher, ou islâmico, ou preto, ou qualquer coisa que não seja homem branco, né? Então você vê que os camaradas permitem que dentro do seu próprio país se crie um racismo contra eles mesmos, meu Deus do céu. E você vai dizer, mas isso aí é apenas um racismo inverso, é puramente reativo. Fala, não, senhor, meu filho. Esse negócio, o ataque de muçulmanos, e sobretudo, incluindo uma grande contingente de muçulmanos negros, a Europa, começou 8 séculos antes de que o europeu desembarcasse na África e na Ásia, meu Deus do céu. Quer dizer, o que é isso? Eles não são os coitadinhos que, depois de sofrer séculos, estão reagindo um pouquinho. Falei, não, eles começaram essa merda. Tá certo? Inclusive, se você quer saber, eu já publiquei isso aqui. Até, vamos dizer, as doutrinas racistas, os primeiros formuladores de doutrinas racistas foram pensadores islâmicos. Aí no século 9 e 10 já tinham essa ideia. Agora aqui a gente recebe o aviso de que na Venezuela foi preso aí um militante político, Oswaldo Álvares Paz. Né? Provavelmente devia ser um sujeito muito perigoso, devia ter uma bomba atômica estocada. Então o Hugo Chávez, para evitar qualquer dano, né, já prendeu o Oswaldo Álvares Paz. Né? O negócio tá bravo. Então, nós vamos ver se tramamos aí uma petição, um abaixo-assinado pela libertação do cara, mas, olha, esse negócio não adianta nada. Esse Hugo Chávez tem que ser tirado de lá a tapa. Né? A primeira vez que derrubaram o cara, devolveram de idiota. Ele é graças a um merda de um general lá que tá com o Hugo Chávez na mão. O que a gente faz com o Hugo Chávez? Joga na privada? Dá para esse macaco comer? Ele, não, olha que ideia, tive aqui uma ideia. Põe ele de novo na presidência. Aí todo mundo, legal. Botaram o cara lá de novo e tá ele agora fazendo coisa cada vez pior, enchendo aquilo de membros da Al-Qaeda, cercando-se de militantes da Al-Qaeda, cercando-se de espiões cubanos, tá certo? Governando o país com terror. A Venezuela hoje é o índice mais alto de criminalidade na América Latina. Né? A economia foi para as cucuia, com petróleo e tudo. E vamos dizer, a desaprovação do camarada é maciça, mas ninguém pode fazer nada contra ele. Por quê? Porque as organizações políticas foram quebradas. Existe a oposição na Venezuela. A oposição age, ao contrário do Brasil, não tem nenhuma oposição. Vocês já viram alguma passeata, alguma manifestação pública no Brasil que fosse contra a esquerda? Não, há 40 anos a esquerda tem o monopólio absoluto das manifestações públicas e tem pessoas que já nasceram, né, dentro desse esquema e acham isso tão natural, né, como assim, a noite e o dia. Tá entendendo? Não concebem que possa haver uma coisa diferente, que algum dia tenha sido diferente ou que devesse ser diferente. O dia em que o Lula celebrou, né, olha que maravilha, na próxima eleição todos os candidatos são de esquerda,
como se nas duas anteriores também não tivesse sido, né? A hora que o camarada diz isso, e ele está celebrando isso, e as pessoas não percebem que tem algo de anormal. Né? Quer dizer, se todos os candidatos pertencem à mesma corrente, meu filho, você está num sistema totalitário, isso é uma coisa óbvia, né? E se você não tem oposição ideológica, você não tem oposição nenhuma. Porque a mera disputa de cargos, como o Fernando Henrique uma vez confessou, que entre nós e o PT não tem diferença nenhuma, nós apenas disputamos cargos, disputamos poder. Mas disputa de cargos existe até dentro do mesmo partido. No Partido Comunista da União Soviética, já tinha uma violenta disputa de cargos, as pessoas chegavam a se matar uns aos outros. Isso não quer dizer que exista política, não é oposição ideológica, não é a luta de propostas, é apenas a concorrência natural de seres humanos que querem o poder. Isso quer dizer que a atividade política no Brasil acabou. E vocês acham que essa concorrência de Zé Serra com PT é política? Vocês estão muito enganados. Agora aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Saiu até na Folha de São Paulo, né? Foi o projeto de reestruturação do Ministério da Defesa, né, entregue ao Lula pelo ministro Nelson Jobim, né? Ele propõe que 647 cargos de confiança do ministro sejam criados nas Forças Armadas a ser preenchidos por civis que ele indicou. Então, isso aí, meu filho, é exatamente o exército soviético. Quer dizer, você tem os comandantes militares, mas acima dele, você tem o comissário político, que é de confiança do ministro, e que fiscaliza o que os generais estão fazendo. Agora as pessoas, quando a gente fala, não, isso aí é um sistema soviético, as pessoas acham que é figura de linguagem, que é uma força de expressão, quando é literalmente isso. Isso quer dizer, primeiro, a criação do Ministério da Defesa já tirou o estatuto ministerial dos comandantes das 3 Forças Armadas. Uma vez eu tenho uma discussão com um idiota, um verdadeiro idiota, no Clube Militar do Rio de Janeiro. Ele achava lindo haver um Ministério da Defesa, porque os Estados Unidos também têm, então nós também temos que ter, né? E eu disse, escuta, mas você não percebe que antes os comandantes das Forças Armadas eram ministros, agora eles são subordinados a um ministro, que é um político, frequentemente um carreirista, um aproveitador, um vagabundo que nunca serviu às Forças Armadas, não prestou nem serviço militar, tá certo? Foi dispensado porque, sei lá, foi dispensado porque ou nasceu no dia, na data errada, ou era viado, qualquer coisa assim, e foi dispensado. O cara que nunca deu um tiro na vida, entendeu? Que só brincou de soldadinha de chumbo, se tanto. E, bom, filho da puta desse do ministério para ele mandar, né? Nos generais são pessoas que têm uma vida inteira de serviço prestado às Forças Armadas. Como é que um milico pode achar isso lindo? Né? Opa, agora eu não sou ministro mais, agora tem um cara que vai mandar na gente. Quer dizer, que espírito de servilismo. Coisa mais cheia. Quer dizer, a criação do ministério já foi essa merda. Né? E era previsível que a partir daí as Forças Armadas fossem perdendo cada vez mais prestígio, perdendo cada vez mais autoridade, como de fato aconteceu. Então agora chegou na culminação do processo. Né? Agora são funcionários civis, são funcionários de confiança nomeados pelo próprio ministro, que vão lá mandar nos generais. Então, as Forças Armadas acabaram. E aposto que até deve ter gente dentro do exército que também diz, não, mas não é assim, você está exagerando. Oh, meu Deus do céu. Agora, aqui nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa essa semana, e pelo menos 1 entre cada 4 americanos, ele diz que depois da eleição do Obama, ele policia as suas próprias opiniões, ele já não diz o que pensa, tem medo, por causa da represália. Bom, o medo não deixa de ser justificado. Olha aí o negócio do grupo terrorista cristão aí, que não fez nada e já está na cadeia. Rapaz, que os caras que fizeram estão sendo tratados como se fossem cidadãos americanos, né,
imbuir de todos os direitos civis da cidadania. Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim, quem é? Sim, Olavo, aqui é Gustavo, como vai? Gustavo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, primeiro gostaria de parabenizar aí pelo seu artigo em defesa aí à Igreja Católica, aos ataques do problema da pedofilia, que deixa os católicos mais preparados para responder aí o que o mundão, né, que nunca aceitou a reta moral cristã e agora fica botando em risco, né, o dedo na igreja, né? Bom, eu tenho uma pergunta, aliás, um dado que eu queria te passar, não sei se você sabe dele, concordo plenamente com o seu artigo, mas há quando você fala de Bento XVI, enfim, de que ele estaria com boa vontade aí em botar a coisa à tona. O que, da minha parte, às vezes, eu confesso que eu fico meio duvidoso, né? Eu não sei se, por exemplo, existe em relação ao caso específico, agora eu vou citar, né, ao caso do padre Maciel, em 2006, né, ele, quer dizer, já era no papado dele, o processo canônico contra a pessoa do padre Maciel foi arquivado, alegando que ele já estava no estado de idade, já estava numa idade avançada e que por isso então iriam poupá-lo, né, de um processo canônico, né? Não sei se... Isso aí existe até na lei civil, o sujeito já está decrépito, então às vezes a própria lei para um processo, isso aí é normal, não é nada. Agora, o Bento XVI, ele de fato mandou investigar a coisa, o inquérito estava encerrado e reabriu. Agora, o que eu não sei, e que acho que você tem razão de ter lá suas dúvidas, é se a orientação que o Bento XVI está dando a esse problema no seu conjunto está certo, porque já começou com aquele negócio de pedir desculpa. Pois é, exato. Você pode pedir desculpa, a igreja pode pedir desculpa por uma ofensa que foi feita contra ela. Exato. Porque esses camaradas que entram lá para se aproveitar da sua posição e praticar não sei quantos crimes, esses camaradas são a igreja? Né? Como é que a igreja vai assumir os crimes deles, meu Deus do céu? Exatamente. Quer dizer que você vê, o mal que eles fizeram às vítimas é enorme, mas o mal que eles estão fazendo à igreja é maior ainda. Maior ainda, exato. Esses caras, a igreja não tem nada de pedir desculpa. Ela tem que acusar os caras e acusar os inimigos que estão infiltrando essa gente lá. Exato, porque ficou a dúvida agora dessas novas investigações, se o que foi reaberto foi o processo canônico que existia contra a pessoa dele, ou se essa intervenção... Não é uma investigação totalmente nova. Então aquela continua... Agora o sujeito já morreu. Agora o sujeito já morreu. Aí eles querem saber. O que o Vaticano quer saber é em que medida a atual diretoria dos Legionários de Cristo esteve metida nesse negócio. E eu não tenho a menor dúvida que esteve envolvido. Já que você levantou isso. O crime dele, não é possível que não haja mais gente envolvida nessa batalha. É absolutamente impossível. A começar pelo esse seu Porcoeira, que é o líder atual. Porque esse era o braço direito do homem durante não sei quantos anos, sabia de tudo. Mais ainda, note bem, esse Corcoeira soltou um pedido de desculpas outro dia, quer dizer, depois de negar tudo durante anos e continuar tratando o Maciel como se fosse um santo, soltou aí um pedido de desculpas. Quando você vai ver o pedido de desculpas, joga toda a culpa em cima do Maciel, que já morreu. Né? Exatamente. E não menciona a perseguição que o próprio Álvaro Corcoeira moveu contra as vítimas para intimidá-las e calá-las. Exatamente. Quer dizer, agora está na moda, assim, pedir desculpa pelos crimes dos outros, você está entendendo? Só de maneira que você esconda os seus próprios. Aí pedem desculpa, abafam tudo, fica tudo legal e a coisa continua se a gente saber o que de fato aconteceu, sem culpar quem verdadeiramente tem que ser culpado. Né? Exatamente. Agora, veja... Ou a manchar a imagem da igreja como esses em segundo lugar, além de fazer isso, esse pedido de desculpa do seu Corcoeira tenta dar a impressão que todo o problema que houve nos Legionários de Cristo foi um sujeito, quer dizer, tinha lá um pedófilo no meio que fez isso e mais aquilo. Mas presta atenção, o problema com os Legionários de Cristo não é o Maciel. O Maciel criou a organização e ele a estruturou toda para servir às finalidades dele.
A estrutura dos Legionários de Cristo não é a estrutura de uma ordem religiosa normal. Ela tem certas peculiaridades que não se explicam pelas suas finalidades oficiais, mas só se explicam pelas finalidades criminosas do próprio Maciel. Por exemplo, para que precisa o tal do voto de segredo, que é uma coisa que nunca existiu? É um negócio herético, absurdo. Para que precisa o voto de segredo se não tem segredo nenhum para manter? E se ele instituir esse voto de segredo, quer dizer, desde o começo ele já está planejando essa coisa. Então, a organização foi estruturada para encobrir o crime. Segundo lugar, por que uma ordem religiosa precisa usar métodos de manipulação da conduta que foram inventados pelo tempo da Nova Era, inventados por escritórios de engenharia social, que são os mesmos que hoje estão trabalhando pela civilização do anticristo? Por que uma ordem religiosa tem que usar isto, em vez de usar os métodos disciplinares e pedagógicos tradicionais? Por quê? Terceiro, por que uma ordem religiosa precisa praticar sistematicamente essa idolatria dos seus líderes, que são todos proclamados santos à primeira vista? Tem um rapaz que me escreveu, eu conheci ontem o Álvaro Corcoeira, ele é um santo. E fica todo mundo com aquelas efusões de emocionalismo idiota, dizendo o cara é santo, o cara é santo, o cara é santo. Meu saco! A igreja leva 200, 300, 400 anos para decretar que o sujeito é santo. E esses camaradas todos, eles infundem na cabeça dos meninos a crença de que eles têm a capacidade de identificar a santidade à primeira vista, sem nada saber do cara e sem exigir dele nenhuma prova de santidade. Quer dizer, o sujeito é bonzinho, parece bonzinho, fala manso e está lá pedindo dinheiro para todo mundo. Está aprovado que é santo. Eu vi isso, homens adultos. Homem adulto, amigo meu, que chegou aqui com essa babaquice, dizendo: Corcoeira é santo, Corcoeira é santo. Que palhaçada, que coisa mais feia. Isso aí é blasfemar a santidade. Né? Eu me lembro, inclusive, Olavo, quando então, por que essa organização tem que ter todas essas peculiaridades? Essas não são mecanismos próprios de uma ordem religiosa, mas de uma seita criminosa. Então o problema não é o Maciel, o problema é a estrutura inteira da organização. Quando houve esse fato em 2006, porque eu cheguei a ter algum contato com alguns membros dos legionários, isso a questão de 8, 7 anos atrás. E na época, quando saiu isso, eu liguei para eles perguntando: bom, mas o que está acontecendo? Né? E a resposta deles era o seguinte: não, mas o Marcelo está sofrendo que nem o Cristo sofreu, né, no seu silêncio. Eu falei: opa, naquela época o Cristo comeu um monte de menininho. Porra, o que é isto? O Cristo aceitou o processo. O que é isso, porra? O Cristo seria o primeiro a pedir... Se fala de que isso Marcelo sofreu como Cristo, tem que levar um tapa na cara. Exato. E o Cristo... Marcelo é o anticristo, é um anticristo. Não é o anticristo, mas é um anticristinho, tá entendendo? Entre milhares que tem hoje. É um cara que merece todo o nosso desprezo, os assessores dele, os amigos dele merecem o mesmo desprezo, todos os que calaram, todos os que perseguiram as vítimas, que tentaram tapar a boca das vítimas. Esse pessoal tem todos que ser escorraçado. Eles não podem mais ter contato, não pode. Se não sofrer penalidade judicial nenhuma, pelo menos eles têm que ser afastados de qualquer função, né, na qual eles tenham acesso a jovens, porque eles estão acostumados a manipular esses jovens. O grau de manipulação da coisa é imbecilizante, rapaz. Eu vi isso acontecer. Eu vi também de pessoas inteligentes que de repente ficam com essa babaquice emocional, entendeu? E acreditam nessas besteiras, acreditam que os caras são santos. Pois o Marcelo era proclamado santo até outro dia. Mais ainda, os livros dele ainda são a Bíblia da organização. Note bem, existe uma coisa nas ordens religiosas católicas que chama-se carisma fundacional. É o carisma é o dom do Espírito Santo. Né? A palavra carisma tem dois sentidos. Um é dom do Espírito Santo, para o bem da igreja. E o outro é simplesmente uma capacidade magnética atrativa que qualquer líder vagabundo tem. Qualquer Hitler ou Fidel Castro tem. Tá certo? Esse filho da puta desse Corcoeira continua usando a palavra carisma com relação ao Maciel, jogando com o duplo sentido da palavra. O Maciel tem carisma no sentido do Fidel Castro ou Hitler, não tem dom do Espírito Santo nenhum. Quer dizer, isso aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como falar em carisma? Não tem carisma nenhum.
E eles continuavam com essa babaquice do carisma do Maciel até ontem. Agora não é mais o carisma do Maciel, é o carisma do Porcoeira. Ora, vão a merda todos vocês. Eu não tenho respeito nenhum por essa coisa, tá certo? E disse, não, mas de todo o bem que os legionários fizeram, cadê o bem? Cadê o resultado desse bem? Por exemplo, eles têm não sei quantas universidades, vai ver o que se ensina lá. Outro dia eu recebi a carta de um aluno de uma universidade dessa em Roma, um cara totalmente analfabeto. Eu vi essa... Isso, essas coisas, não estão fazendo bem nenhum, estão tomando dinheiro pra caramba. Se você mede assim, o que eles tomaram de dinheiro do mundo e o suposto bem que fizeram, é absolutamente desproporcional. Bem fez o Santo Padre Pio de Pietrelcina sem receber um puto de um tostão. Não. O Padre Pio nunca tinha dinheiro no bolso. Nunca. Né? E quando tinha, ele botava na obra dele mesmo, que é o hospital que ele montou. É isso, Olavo. Porque Era mais ou menos isso. Agradeço. Estão corrompendo a própria noção de santidade, para que as pessoas não saibam mais o que é um santo. Falando em Padre Pio, não sei se o senhor chegou a ver numa revista também, Chiesa Viva, se não me falha a memória, sobre a nova catedral que fizeram para ele lá. É uma sacanagem, é uma sacanagem. O plano da catedral, a estrutura da catedral tem a forma de uma serpente. A estética da catedral é uma estética totalmente demoníaca. Exato. E os caras estão fazendo isso lá em Pietrelcina, para cuspir na memória do Padre Pio. Exatamente. Então, os cristãos têm a obrigação, os católicos têm a obrigação de ir lá e demolir esse negócio, vai cada um com um martelo, com um machado, com uma marreta, vamos quebrar essa merda. Eu, se eu estivesse lá, faria isso pessoalmente. Olha, aqui, uma vez em São Paulo, havia um grande padre milagreiro, que era um grande orador sacro, grande exorcista e milagreiro, a gente fazia muitas coisas, que era o padre Miguel Pedroso. Né? Chegou um dia que a igreja do padre Miguel Pedroso era pequenininha, era a igreja também de São Miguel, no Belenzinho, né? Quando tinha missa no domingo, os fiéis lotavam a igreja, lotavam a calçada, lotavam a rua, lotavam a outra calçada e lotavam os bares e as casas em volta. Era assim que era a missa do padre. Né? Bom, daí o pessoal da cura resolveu começar a sacanear. Já mandou o padre lá para uma outra igreja, na puta que eu pariu, ninguém sabia como chegar lá. Sumiram com o padre, que tinha estado 40 anos no lugar, que era uma tradição já do bairro. Daí vieram lá com a proposta, né? Aqui recebemos uma proposta de um arquiteto, e que ele quer fazer aqui um Espírito Santo eletrônico que sobe de dentro aqui. Falei, ih, caralho. Já estão melando todo o trabalho do padre, e estão agora querem fazer a mesma coisa com o Santo Padre Pio de Pietrelcina, o qual não está mais lá, porque enquanto ele estava, eles não iam brincar desse jeito, né? Não. É isso, Olavo. Agradeço a atenção e só aproveitar e fazer um apelo, né, para os católicos, em vez de ficarem aí perplexos sem saber o que está acontecendo, né, aproveitarem para estudar aí, para ver que... Né, agora é que tem que defender a igreja que está sendo assaltada desde dentro e desde de fora, e de fora tem essa mídia canalha, esses chacais da mídia. Canalha. E dentro está cheio de maciéis e corcoeiras. E a gente ainda fica querendo alisar a cabeça dos filhos da puta. Né? Isso se não chegar um papa e não pedir desculpa. Desculpe, em meu nome tu não vai pedir. Não. Eu não mexi com menino nenhum, eu não fiz nada disso, eu não tenho nada a ver com isso, você está culpando os inocentes. Você está culpando, tá certo? Os santos e mártires que são a igreja, que se você falar pede perdão em nome da igreja, você está assumindo o pecado, porra. Exato. O pecador que peça, a igreja não tem que pedir perdão em nome dele. Exatamente. A igreja pode interceder pelo pecador perante Deus, mesmo que seja um criminoso. Isso ela pode fazer. Agora, perante o mundo, não. A igreja não está aí para representar o pecador perante o mundo, né? E pedir perdoe o Maciel, perdoe o Corcoeiro. Não pode fazer isso. Porque senão ela está assumindo, está cuspindo na própria cara. Então, eu estou dizendo que o Papa está fazendo a coisa certa no que diz respeito à investigação. Mas eu não sei, eu não tenho certeza de que ele tem a visão realista da coisa. Eu duvido da seriedade da coisa, Olavo. É isso que eu não vejo consistência, entendeu? Por exemplo, agora eles andaram soltando uma nota dizendo, não, então a partir de agora nós renegamos
né? O nosso fundador, pô, assim, é como se fosse uma espécie, agora nós já estamos renegando, não enche mais meu saco, vai ficar tudo... Renegando o caralho, assina um cheque aí, dá uma indenização monstruosa, tem que pagar para todas as vítimas. E não é com o dinheiro da igreja, não, é com o dinheiro deles. Com o dinheiro deles. Olha, eu acho o seguinte, se o Papa tentar salvar a reputação da organização, né, se limpando só no Maciel e desculpando tudo mais, fala, bom, aí a igreja está acabada. Ele não dá para salvar a igreja e os legionários de Cristo ao mesmo tempo, vai ter que escolher. Vai ter que cortar na própria carne e cortar fundo. Tá certo? E tirar a pústula que está lá. Exatamente. Agora não tá, a coisa não está mais para brincadeira, porque você veja, eu até acabei de escrever um artigo dizendo isso, você vê que os inimigos da igreja em geral, que estão dentro dela, são caras, ou são heréticos, são caras modernistas, caras teologia de libertação, e eles então o que eles fazem? Eles deformam a doutrina, deformam a liturgia, etc. Agora, a turma do Maciel, o legionário, não, eles mantinham tudo bonitinho no lugar, tudo arrumadinho, para corromper no nível mais fundo, corromper no centro. É como se aqueles camaradas atacavam a epiderme da igreja. Mas esses filhos da puta deixam a epiderme intacta e atacam direto o coração. Exato. Mas, assim, desde a doutrina, eu cheguei a participar alguns meses da tal da escola da fé deles, né? E logo saí, porque um dos pontos logo na primeira discussão, eu já percebi que havia uma certa tendência, né? Que era a questão de Adão e Eva, do pecado original. Então, que eles diziam que Adão e Eva não teve lá tanta culpa no pecado, né? Eu levantei e falei, bom, mas não teve tanta culpa, então Deus, né, nos tirou do paraíso por um ato em que ele não teve culpa, então, portanto... Então foi um ato de arbitrariedade de Deus. Se Adão e Eva não teve culpa, quem mais teve? Quem mais tinha lá? Exatamente, eu falei, bom, se aqui, né, no mundo decaído, eu, né, sou muito mais tendente a cair no pecado, né, do que era Adão e Eva. Eu tenho que me arrepender, tenho que me ajoelhar e pedir, né, meu perdão e reconhecer minha culpa, tão somente minha culpa, mas, né, que dogmatismo é isso, né? Que privilégio é esse dado a Adão e Eva? Nós temos que nos arrepender eles? Não, que merda é essa? Pois é. Mas é isso, Olavo. Eu agradeço, né? E parabéns aí pela defesa. Eu que agradeço. Né? Olha aqui, gente, vamos lutar, vamos defender a igreja, mas defender a igreja e não defender aqueles que se infiltram nela para cometer crimes e enlamear a imagem da igreja. Esse não é para ser defendido, não. Tem mais alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Olá? Sim. Olá, sim. Aqui é o Luiz Guilherme, tudo bom? Luiz Guilherme, tudo bem? Olá, eu não sei se é verdadeiro, é meio controverso ainda. Mas eu li em mais de um site que a revista alemã, o Der Spiegel, não sei como é que pronuncia, é assim mesmo, está oferecendo 1 milhão de euros para quem acusar o Papa Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, de ter acusado dele. Eu li isso também. Deve ser verdade, porque o Spiegel é uma revista de empulhação, já assim, tradicionalmente. Não é para acreditar no Spiegel. Quer dizer, claro, você pode acreditar se aparece uma pessoa dando uma entrevista, então você acredita na pessoa. Tá certo? Mas o Spiegel não é confiável de maneira alguma. Né? Agora, isso aí, é claro que é uma campanha organizada, e é claro que não é só o Spiegel. Você vê que hoje em dia, as manchetes da mídia são uniformes no mundo inteiro. É uma coisa impressionante. Você não tem mais concorrência entre jornais, você tem confluência. Então, você vê, 50 anos atrás, quando você usava a expressão opinião pública mundial, era uma força de expressão. Tá certo? Mas hoje não. Hoje existe uma opinião pública mundial forjada pela mídia, que não coincide com a opinião das pessoas, da maioria das pessoas, de maneira alguma. Tá certo? Mas que é uma opinião uniforme, sim. Então, Olavo, e eu estava conversando com os amigos sobre quais seriam as causas desse se é orquestrado ou não, né, essas acusações ao Papa, querer atingir o Papa com os escândalos de pedofilia, né, que não conseguiram até agora, mas estão querendo de todo jeito atingir o Papa. Estão falando, na diocese dele teve um caso de pedofilia, mas ele... Para fazer essa merda toda, né?
Aí um cara acusaram o padre lá. Desarraigar do coração humano todo sentimento religioso, todo sinal de fé. Querem mesmo, são fanáticos, são loucos. É gente perigosa. Mas aí parece que juntou um monte de coisa. Parece assim, tem um rancor inglês pela questão anglicana, tem uma pressão de grupos germânicos pelo fim do celibato, um interesse de grupos americanos para ganhar bilhões em cima de processos em cima do Vaticano. Claro. Um rancor daqueles... Estou falando, é um projeto civilizacional inteiro. Nós vamos derrubar tudo e construir a coisa da nossa maneira. Ninguém foi consultado, tudo isso sai pronto das cabeças desses 200 gênios, tá certo? Leia o livro do Lee Penn, procura esse livro, False Dawn, False Aurora. Está tudo lá. Quer dizer, a instituição de uma religião mundial biônica está no centro desse projeto. Ela não é um enfeite. Aqui nós temos um plano político e econômico e vamos enfeitar aqui com um elemento cultural, ideológico, religioso. Não, isso é o centro da coisa. Esse negócio saiu, isso emerge de sociedades esotéricas, anticristãs, que estão falando disso há mais de 100 anos, porra. Tudo isso está documentado. Outra coisa pode ser também pela uma represália à pressão pró-vida que a igreja faz, né? Não é aborto, isso. Não, mesmo que não tivesse isso, eles querem acabar com a fé, porra. Uhum. Eles querem instituir o mundanismo obrigatório, quer dizer, este mundo, não, o mundo tal como as ciências acadêmicas descrevem, é tudo que existe. É proibido você pensar qualquer coisa fora disso. Agora, Olavo, como é que você explica a incrível adesão de judeus e grupos judaicos a esse clima de acusações? Mas eu falei para você, tem 3 entidades no mundo que são especialistas em fuder com elas mesmas. Primeiro, a Igreja Católica. Segundo, os Estados Unidos. Terceiro, os judeus. Eu nunca vi gente para gostar de tomar no cu como esses 3. Eles vivem alisando, afagando os seus traidores, seus inimigos. Depois se ferra todo, né, e sai chorando. É impressionante. Isso é uma doença. Agora, quando você destrói as bases morais, simbólicas da civilização, como está acontecendo, as pessoas ficam exatamente assim, elas ficam desfibradas. Se você não tem, não que todo mundo precise ter pessoalmente a fé religiosa, mas se você não tem um número suficiente de pessoas na sociedade que tem a fé, de que não aceita o contrário, que é apegado realmente à sua fé, se você não tem um número suficiente de pessoas assim, você não tem certeza de nada. O sentimento de certeza foi embora, você fica com a síndrome do piu-piu. Será que eu vi um gatinho, não vi um gatinho? Fica todo mundo assim. E você acaba abrindo, primeiro abre os braços, depois abre as pernas para o adversário. Que é o que a Igreja Católica fez no Concílio Vaticano II. O Papa fica tentando salvar alguma coisa do Concílio Vaticano II. Aqui não dá. Mais impossível ainda é tentar salvar alguma coisa do Legionário de Cristo. Eu acho que merda é merda, né? Quando você vai lá no banheiro, você faz cocô, você não diz, vou guardar um pouquinho para mim. Isso não se faz, porra. Olavo, só para terminar aqui a ligação, uma pergunta um pouco mais perene, um pouco menos contingente. No Jardim das Aflições, parece que o senhor discorda disso hoje, mas no Jardim das Aflições, o senhor coloca os Estados Unidos e a ideia de Revolução Americana como o grande passo da religião civil, né? E a Revolução Americana... Que é isso mesmo. Só que na época que eu escrevi, eu não tinha ideia da força da resistência cristã aqui dentro. Eu não tinha informação disso, porque nada disso chegava no Brasil. Você vê que coisa monstruosa. Foi aqui que, de repente, eu falei, vou assinar alguma publicação conservadora cristã, e de repente eu vi que existia milhares. Vamos procurar alguma universidade, alguma coisa cristã. Eu vi que tem milhares. É uma força imensa. Até mesmo dentro do meio universitário. Então, eu falei, bom, então o que eu entendi, a minha imagem que eu fiz dos Estados Unidos é baseada inteiramente naquela época do Clinton. Eu pensava que todo mundo estava com a cabeça do Clinton. Uhum. Né? E você vê aqui, até na eleição do Obama, a mídia 100% apoiou o Obama. Todas as questões que uma vez discutidas, poderiam prejudicar a reputação do Obama foram 100% censuradas. Além do que, a campanha do Obama tinha 16 vezes mais dinheiro que a campanha do seu adversário, que aliás não era muito adversário, que é um sujeito também
financiado por George Soros. Então ele não era adversário, ele é um sparring, como no boxe, ele estava lá só para apanhar. Apesar de tudo isso, a vitória do Obama foi por pequena margem, 3 ou 4%. Tá certo? E na semana seguinte a popularidade do Obama já caiu, agora já está todo mundo contra. Ele tem 55% aqui que acha que a administração dele é ruim. Depois tem lá mais uns 30% que acha que dá para aguentar. E que é bom só ter um pouquinho. Os mesmos caras que votaram no Obama, né? Tá que nem aquela mulher. Você lembra aquela mulher que, né, ficou pelada em cima da caixa do correio? Ô Obama, cadê minha casa aqui? Você não ia pagar a minha hipoteca? Paga aí, filha da puta. Tá certo? Já tá todo mundo assim. Tá com o Obama, em vez de pagar, tá jogando imposto em cima das costas dos caras. Quem é que vai gostar de uma coisa dessa? Né? E ainda está impondo esse sistema federal de saúde, que é a mesma coisa assim, agora você tem, né, o seguro-saúde obrigatório. Então os caras estão questionando, falam, peraí, o governo tem o direito de me impor um seguro que eu não quero comprar? Se eu quero comprar um outro, por que eu não posso? Né? Se tem um particular que me oferece mais vantagem, por que eu tenho que aceitar essa merda do governo? Né? Vai ter um INPS americano aqui, vai ser uma bela merda mesmo. Olavo, última coisa ainda sobre esse assunto, o Estado americano ele se constrói em cima de uma ideia, né? Tem uma ideia, um projeto, e constrói um Estado em cima de um projeto. Isso Sim. Não seria uma manifestação da mente revolucionária? Não, porque a ideia aqui foi exatamente o contrário da mente revolucionária. A ideia nunca foi a concentração do poder, mas a sua divisão e a sua limitação. Isso foi levado a sério durante bastante tempo. Agora, sempre que aparece cara que tem ideia contrária. Então ele disfarça, ele usa a linguagem da independência americana, a linguagem dos Founding Fathers, mas quer fazer o contrário. Se você quer saber, um desses foi o Lincoln. Lincoln tem uma concepção altamente centralizadora e burocrática do Estado. Tá certo? Então, naquela época, ele já instituiu coisas que nunca tinham sido. Censura a imprensa, mandou prender os adversários, fez lá um monte de coisa. Tá certo? Daí, como estava pegando mal, daí ele inventou retroativamente a desculpa de que era para libertar os escravos. Ele que nunca tinha ligado para isso. A guerra não começou por causa do problema de escravidão. A retórica da anti-escravidão entrou depois como justificativo. Então, tem um livro do sujeito chamado Di Lorenzo, 2 livros sobre o Lincoln, né? Você vê que o Lincoln tinha, por um lado, tinha grandes méritos de estadista, foi um grande líder, mas as concepções dele não eram assim, não eram tão maravilhosas quanto o pessoal imagina, não. Né? Depois, quando veio o Wilson também era um burocrata. Depois o Roosevelt, né? Depois o Clinton e agora o Obama. Eles sempre têm os caras que eles têm um fundo de ideias socialistas. Eles querem centralizar e querem aumentar o poder do Estado. Para aumentar o poder do Estado é a coisa mais fácil do mundo, porque essa é a tendência natural do próprio Estado é crescer indefinidamente. É isso? Então, Hegel já dizia que o Estado é a culminação da razão humana. Claro, o Estado é a administração, é o domínio racional sobre toda a sociedade. Tá certo? Agora, é o domínio, os meios que ele usa são racionais, mas a própria existência dele, a expansão dele, não tem nada racional. Mas eu acho que é um processo quase incoercível. A gente tem que lutar contra isso o tempo todo. Só uma última pergunta interessante. Na hora que os Founding Fathers eles projetam como deve ser a sociedade americana, eles não estão agindo da mesma forma que eles não projetaram nada. Né? O que eles fizeram foi, eles pegaram todas as leis que já estavam em vigor, leis herdadas do sistema judicial inglês, e adotaram aquilo. Eles não inventaram nada novo, não. Eles não criaram assim, uma concepção, não eram engenheiros sociais. Né? Tem o famoso livro do McLaughlin, que é a História Constitucional dos Estados Unidos, ele deixa isso muito claro. Né? Eles praticamente não inventaram lei nenhuma. É tudo coisa que já existia. Eles quiseram consagrar os direitos tradicionais e impedir que o crescimento do Estado sufocasse esses direitos. Então não foi uma revolução no sentido técnico que eu uso o termo, né? Foi uma guerra de independência nacional, ponto final. Olavo, muito obrigado aí, uma boa noite, fique com Deus obrigado. Aí, você e sua família. Obrigado eu. Então, a mentalidade revolucionária, né, não é que o sujeito faz um negócio que ele mesmo chama de revolução,
Nem por isso é mentalidade revolucionária. Nem todo plano de futuro também é mentalidade revolucionária. A definição de revolução é o seguinte: é um projeto de reestruturação profunda da sociedade, baseado na concentração do poder. Se não tem essa união indissolúvel, né, do projeto de futuro com a concentração de poder, não é um processo revolucionário. Por exemplo, você pode ter uma concentração de poder sem um projeto de futuro. Por exemplo, um governo de emergência que você cria para sufocar uma rebelião, como aconteceu na Áustria, no tempo do Dollfuss. Era um governo autoritário, uma centralização de poder, mas ele não veio lá com um projeto de futuro. Ele só que tinha lá os nazistas, os comunistas fazendo uma baderna, e instituiu um governo autoritário para sufocar aquilo. Terminada aquela situação, o governo volta para casa e volta tudo ao normal. Então é um governo autoritário, mas não revolucionário. Do mesmo modo que o Pinochet, no Chile. Ele tinha lá uma revolução em curso, cria-se um governo autoritário que sufoca aquilo. Tá certo? Não é revolucionário. Agora, também nem todo projeto de futuro é revolucionário. Não é porque o sujeito decidiu, vamos aqui, sei lá, criar um banco para financiar a agricultura. Projeto revolucionário. Claro que não. Né? Você querer a melhora da sociedade não é um ato revolucionário em si. Agora, aqui a Revolução Americana, chamada Revolução Americana, o propósito dela foi realmente criar um sistema no qual o poder fosse impedido de se expandir além de certos limites. Né? Quer dizer, você não pode esquecer que a Revolução Americana nasceu de um acordo entre estados independentes que escreveram a Constituição para preservar a sua independência. Tanto que na Constituição está assim: todos os direitos que os estados não cedem expressamente ao governo federal neste ato permanecem direitos dos estados. E isso funciona, apesar de todos os ataques que o federalismo sofreu, isso ainda funciona hoje. Tanto que esse plano do Obamacare, plano de saúde do Obama, vários estados já disseram, nós não vamos seguir, porque nós, como estado, não autorizamos o governo a nos impor isto. Então, como nós não cedemos expressamente esse direito ao governo federal, ele não tem esse direito e o direito é nosso. Então, quem decide o nosso plano de saúde somos nós. Isso é divisão do poder e isso foi a Revolução Americana. Então, só se chama Revolução no nome. Na verdade, foi uma guerra de independência nacional. Então, por hoje, nosso tempo aqui acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.